Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil 4990, Sala 201, telefone 3340-8143, Porto Alegre. Comunicando Espiritualidade, o nosso programa dos domingos pela manhã. Estamos pedindo licença para o senhor e para a senhora para ingressarmos no seu lar e podermos mais uma vez trocar ideias sobre assuntos que dizem respeito à vida humana. E para que esse trabalho se realize sempre, à minha direita, o professor Olimar, para o seu bom dia. Bom dia a todos, é um prazer imenso ocupar novamente esse espaço numa proposta muito singela de reflexão, contribuindo para o crescimento espiritual na nossa humanidade. Muito obrigado. E em especial hoje nós estamos, professor Olimar, extremamente satisfeitos com uma presença que para nós é um presente. Dr. Soster está nos brindando com a sua presença no nosso programa hoje. Bom dia, doutor. Bom dia, muito obrigado pela reverência elogiosa, embora não merecendo. A minha intenção de participar hoje, principalmente, que faz tempo que eu não participo. É verdade, é verdade. É aprender mais um pouco, porque sempre se aprende junto com os nossos colaboradores, principalmente o nosso mestre João Olimar, que eu admiro muito. Assisto assiduamente o programa em função da sua participação, principalmente. Não desmerecendo o amigo também. Não. Então hoje, nesta manhã de domingo, nós estamos iniciando o nosso programa Comunicando Espiritualidade. E hoje, meus irmãos, minhas irmãs, professor, doutor, nós vamos tratar de um assunto. Deus é a essência de tudo. Professor. Bem, nós estamos diante de uma questão da mais alta significação, das mais importantes que existe. Deus enquanto essência, o âmago, a base, Deus a causa. Então nós vamos basicamente nos apoiar num axioma. Lembrando que o axioma é um princípio, uma verdade inquestionável, universalmente aceita. E o axioma que diz: não há efeito sem causa, é fundamentalmente a base para esta reflexão que nós pretendemos encaminhar hoje. Ora, quando nós analisamos o universo, quando nós observamos os seres, as coisas, tudo que existe na natureza, é natural que nós busquemos uma causa para tudo isso. Por quê? Porque partimos do princípio de que o universo não fez a si próprio. Se nós pudéssemos admitir o acaso, é interessante, Fritz Capra coloca um exemplo de que se empurrássemos um computador daqueles tipos primordiais, assim, o MS-DOS e Companhia Limitada, né, os primeiros que surgiram, uma escadaria para baixo e ele fosse rolando, caindo, quebrando, batendo, admitindo-se o acaso, nós poderíamos admitir que ele chegasse lá embaixo, inteiro, renovado, transformado num computador de último tipo, um Pentium qualquer desses aí. Isso se admitíssemos a possibilidade do acaso ser inteligente. Não é. Não existe acaso. Então, o universo tem uma causa, e esta causa, fundamentalmente, aponta-nos para uma inteligência superior à do homem. Porque também o homem é criado. O homem, enquanto criatura, faz coisas muito inteligentes. O homem hoje interfere nos processos de criação, ele consegue manipular o DNA, ele consegue
realizar viagens a regiões inóspitas, às vezes inacessíveis. Ele consegue hoje realizar uma série de eventos, experimentos científicos, enfim, estudos, trabalhos, demonstrando uma capacidade intelectual muito grande. Entretanto, este homem também é efeito. E que, portanto, nós entendemos de chamar a causa de tudo isto de Deus. Assim denominamos. E qualquer um pode chamá-lo como entender, como desejar, como quiser. Desde que saibamos que Deus é a maior inteligência que existe e é a causa primária de todas as coisas. Esta é a questão número 1, na resposta dada pelos Espíritos ao professor Hippolyte Léon Denis Rivail, a Allan Kardec. Então Deus, a inteligência suprema, a causa primária de tudo que existe. Ora, como Deus faz o universo, cria o universo, Deus é, sem sombra de dúvida, a causa da nossa alegria, a causa do nosso existir, a causa do nosso progresso, a causa de tudo que existe. Entretanto, nós temos livre-arbítrio. Nós caminhamos e gradativamente vamos avançando, vamos progredindo, vamos conquistando esta consciência. E eu gosto muito dessa imagem, e me lembro de tê-la já dito e feito aqui referência sobre ela, a pedra jogada na água. Quando cai na superfície, bate na superfície, ela cria círculos concêntricos que vão em ondas se movimentando em todas as direções. Nós temos ali a imagem do amor, que é a pedra batendo na água e que vai naturalmente se ampliando. Então este amor cresce na direção do nosso semelhante. A princípio ele se restringe ao núcleo familiar, depois a pequena comunidade onde estamos inseridos, depois ele vai se ampliando e cada vez mais até chegar ao amor universal. E é aí que nós vamos descobrindo que tudo, absolutamente tudo, nos fala da presença de Deus. Eu volto a dizer, eu não sei como ele é. Ninguém sabe. É verdade. Professor, nós ouvimos de Jesus a expressão é necessário que se aprenda, é necessário conhecer. Que este conhecimento nos dá liberdade. Como é que nós conhecemos Deus, professor? E isso também estamos convidando o Dr. Soster a participar dessa discussão que é importante. Eu vim com a intenção hoje de aprender e questionar. Eu sou um aluno que gosta de fazer perguntas, né, porque realmente me parece assim que quanto mais a gente aprofunda um pensamento, mais dúvidas a gente tem e mais perguntas há que se fazer. Sobretudo o tema Deus. Deus. Me lembro quando eu era guri, numa catequese, a primeira pergunta do catecismo era o que é Deus? Aliás, quem é Deus? Depois se retificou para o que é Deus. Deus é tudo, conforme as palavras já do início do professor João Olimar, deu para se entender que Deus é a causa de tudo. Deus, afinal, é tudo. Deus fez tudo. Aí a minha primeira pergunta, a minha primeira dúvida para os nossos amigos de programa: se Deus fez tudo, quem fez o mal? O mal existe e tem bastante força. Existem duas forças no universo, o bem e o mal. Deus, se sabe, é o bem supremo. Ele tem poderes ilimitados, infinitos. Por que Deus então não tira o mal do mundo e deixa nós assim num paraíso? Professor, é meio complicado essa minha... Não sei se tem uma resposta definitiva, mas se dá para a gente discutir um pouquinho sobre isso. Esse tema, isso aí já
justifica a minha estada nesse programa, com muita satisfação. Se me permitem, esse é o paradoxo de Epicuro. Esse paradoxo ele é base para a doutrina materialista. Porque se nós admitirmos, entendamos bem filosoficamente, se nós admitirmos que Deus é bom e que Deus é mau, nós não estamos admitindo nada em absoluto. Portanto, Deus não seria bom e mau. Deus é bom no nível máximo. Quando eu digo isto, eu afirmo que o mal não existe. Ah, mas professor, como é que nós temos então tantas dores, tantos sofrimentos, tantas aflições, tantos desesperos, sofrimentos no mundo? Bem, nós temos seres humanos que ainda não aprenderam a amar. Lembrem que eu trouxe aqui a imagem da pedra na água, em que ela gera círculos concêntricos e que este amor precisa se ampliar até chegar à humanidade. Mas não só a humanidade na superfície do planeta Terra. A humanidade existente no universo inteiro. Ora, então nós não podemos admitir, sob hipótese nenhuma, a existência do mal. O mal não existe. Mas como assim? Quando nós apagamos uma luz, se instalam as trevas. No momento em que nós acendemos uma luz, as trevas desaparecem. Então essas trevas, elas são na realidade a ausência da luz. Assim como o mal é a ausência do bem, determinando, identificando um estágio do ser humano de ignorância. Ele estagia nesse plano da ignorância, do desconhecimento das leis de Deus. Ele desconhece que tem que ser bom, ele desconhece que tem que amar, ele desconhece ainda e vai aprendendo isso através das diversas experiências que a vida lhe proporciona. O que a gente chama de vicissitudes da vida, essa alternância de coisas, isto que nós chamamos de sofrimento, na realidade são lições. Por quê? Porque o mal, dito mal, não é mal. Ele é um bem. Porque nos traz o aprendizado, porque nos impulsiona para o progresso. Imagine se nós não tivéssemos que trabalhar. Ficaríamos estagnados. Tá? Então, esta é a questão. O mal não existe enquanto mal. É um vácuo. É a ausência do bem. Eu concordo, mas eu tenho muitas dúvidas, que realmente a gente sempre... É um assunto que recorrentemente vem a essa discussão e nunca se tem uma definição completa a respeito do bem e o mal. Porque muitas vezes até o que é um bem para o senhor é um mal para mim. Né? E a vida, nós, seres humanos aqui na Terra, parece que vivemos numa batalha. Quer dizer, porque inclusive se joga com interesses. Então, se o senhor tem um interesse e eu tenho outro, nós estamos praticamente numa guerra, e isso aí não é bom. Então, se o mal não existe, realmente me complica muito. Eu fico com a cabeça bem confusa com relação a essa afirmação categórica que o mal não existe. Porque sai na rua, a gente vê o mal toda hora, pessoas fazendo mal, pessoas fazendo bem, procurando o próprio interesse, que nós somos egoístas, queremos só o nosso bem. Então, volto a palavra a vocês. Para mim, o mal existe e tem mais força até do que o próprio bem. Pelo menos é o que me parece. Não, perfeito. Nós ouvimos o que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, e ele nos disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai nos libertar exatamente da ignorância, porque a ignorância é a característica fundamental do mal. Quando nós entendemos a verdade, nós estamos livres dessa coisa chamada mal, que o senhor disse muito bem, que a humanidade está repleta dessa ignorância,
e que nós precisamos achar o caminho da verdade para podermos libertar a todos nós. Nós já estamos no final do nosso tempo do primeiro programa, do primeiro segmento, e em seguida retornaremos para continuar o debate. Até já. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Estamos retornando ao nosso programa Comunicando Espiritualidade. Hoje, o tema, Dr. Soster, professor, é extremamente atual na preocupação de todo ser humano. Deus é a essência de tudo. Será mesmo? Pois é, eu vou voltar à questão inicial, porque o professor explicou muito bem, mas acontece que a coisa é bastante complicada, porque Deus fez tudo que existe. Existe o bem e existe o mal. É uma coisa que existe que ninguém fez. Aí, me parece que a sua ideia é de que o mal é feito por nós mesmos. Então nós temos esse defeito, Deus fez um ser humano imperfeito, e aí então cabe a nós buscar a perfeição. De que maneira? É meio complicado para mim, essa questão toda é complicada, porque se Deus nos fez, teríamos que ser todos nós anjinhos, né? Não teríamos que ser, professor? Não? Eu realmente entendo essa necessidade, essa preocupação, mas vejam bem, nós precisamos então agora talvez seguir uma outra linha metodológica. Vamos entender o seguinte: Deus, para ser Deus, ele não pode absolutamente ter nenhum defeito. Se Deus tiver um único defeito, não é Deus. Então, se nós admitirmos Deus mau, nós estamos admitindo um Deus defeituoso. Não pode ser Deus. Se nós admitirmos que o mal existe, tal como a igreja admite e atribui a responsabilidade ao demônio, eu não tenho mais aí um Deus absolutamente bom. Também não tenho um Deus perfeito. E também não tem um Deus. Se nós admitirmos, como o panteísmo admite, que nós somos partes integrantes de Deus, nós estamos admitindo um Deus formado por partes imperfeitas, que somos nós. Logo, Deus não é a obra, ele é o autor. Por isso que eu digo, Deus é a causa. A ausência de Deus em nossos corações vai se caracterizar pela ignorância que ainda prepondera e que nos leva à prática de atos reprováveis aos quais nós somos obrigados a corrigi-los. Então, há um caráter pedagógico na vida para que nós aprendamos a caminhar, para que nós aprendamos a agir corretamente. E quando nós aprendemos, nós naturalmente vamos despertando a nossa consciência e conseguimos entender a Deus. Deus, para que seja Deus, precisa ter atributos e qualidades que nós não podemos admitir que ele não os tenha. Primeiro, Deus é a única potência. Deus é onipotente. Porque se outros deuses houvessem, ele não seria único. E nós não teríamos unidade, daí não teríamos o uno inverso, o universo. Deus é onisciente. Ele sabe de tudo. E sabendo de tudo, a consequência natural é que ele seja onipresente. Porque para saber de tudo precisa estar em todos os lugares. Deus sempre existiu. Ah, não, João. Deus teve um começo. Quem é que criou ele? Se Deus tem um começo, quem o criou é que é Deus.
Então Deus sempre existiu. Isso é uma questão de lógica, isso é um raciocínio lógico. Nós não sabemos como Deus é, mas nós sabemos como Ele não pode deixar de ser. Deus é bom. Porque se nós admitirmos que Ele é mau, de novo, Ele não é perfeito. Então assim nós vamos de etapa em etapa, chegando aos atributos de Deus. Deus não se modifica. Não se modifica, porque existe uma regularidade, uma uniformidade nas leis universais. Se ele não se modifica, olha a consequência natural, ele não é matéria. Por quê? Porque a matéria sofre transformações. A matéria se modifica, então Deus é imaterial. Então são atributos de Deus, e eu espero por este caminho didático estar começando a responder melhor à questão que naturalmente não é de fácil assimilação no primeiro contato com ela. Portanto, para que nós admitamos a existência desta causa que se manifesta como necessidade absoluta, porque se Deus não existisse, precisaríamos criá-lo. Se nós admitirmos a existência do mal, nós admitimos que Deus é imperfeito. E aí damos naturalmente pano, espaço para o materialismo, que teima em persistir numa sociedade como a nossa, em pleno século XXI, terceiro milênio já, em que os seres humanos ainda creem no nada, ou acreditam que Deus ainda é um Deus mau, um Deus vingativo, um Deus criado por Moisés, enfim. Deus é amor. É isso, doutor? Eu não sei se é isso. Eu tenho as minhas dúvidas, continuo tendo as minhas dúvidas. Realmente, sempre aprendi que Deus é infinitamente bom. Então, se tudo que existe foi feito por Deus, e o mal existe, é um raciocínio lógico. Deve existir um outro ser, que aí a Igreja Católica, pelo menos, se chama de demônio, né? Que é a origem do mal. Foi quem inventou o mal, quem fez o mal. E eu não saio, esse dilema não sai da minha cabeça. Quer dizer, vai demorar um pouquinho ainda para que eu entenda essa questão da existência do mal. Não, mas isso... O professor acabou de dizer, né, que o mal está dentro de nós. Nós é que criamos o mal. É isso, então? Nós desconhecemos ainda que Deus nos dá livre arbítrio, liberdade de escolha. Então, muitas vezes nós desconhecemos a bondade e o amor divino. No uso desse livre arbítrio, muitas vezes nós realmente o transgredimos e fizemos realmente coisas contrárias à sua lei, à lei de Deus. E com isso geramos consequências. Olha que agora eu estou caminhando lá para o hermetismo, né? Estou na sexta lei hermética de Hermes Trismegisto. E a lei de causa e efeito. Então, também a terceira lei da mecânica, enunciada por Isaac Newton, né? Toda ação corresponde a uma reação, mesma intensidade, sentido contrário. Então, quando nós transgredimos essa lei que é de amor, e por isso eu enfatizei o amor logo no começo, nós geramos consequências para nós que vão nos chamar de novo à necessidade de correção. Então, Deus não é mau. Deus não pune ninguém. Nós é que nos punimos pelos erros que cometemos. Mas eu sei que realmente é um assunto que não é tão fácil a assimilação dele no primeiro momento, no primeiro contato. Talvez, professor, nós precisamos olhar um pouquinho mais para a dualidade da vida, espírito e matéria. O mal, ou a ausência do bem, está muito mais focada na matéria do que no espírito. Porque normalmente o mal provém de quê? Da ansiedade de ter e não de ser. E espírito é o ser. E a matéria é o ter. Mas daqui a pouco essa matéria retorna para os braços da Mãe Terra, que foi de onde o nosso corpo saiu. Ou seja, o mal só existe enquanto nós estamos presos à matéria. É isto? Ou estou ampliando demais? Na realidade é isto sim, né? Mas o que nós precisamos entender é que a crença em Deus, a aceitação da existência
de uma causa única, e quando, por exemplo, é afirmado assim: o que eu aprendi é que Deus é infinitamente perfeito, este infinitamente perfeito já nos diz exatamente que nós não podemos admitir uma única mácula, porque senão ele deixa de ser perfeito. Exato. Professor, doutor, nós já estamos bem no finalzinho do nosso tempo, e o tempo voa literalmente. Então eu vou pedir que o senhor use o microfone e as câmeras para se despedir dos nossos telespectadores, que eu tenho certeza estão extremamente satisfeitos com a sua presença no nosso programa. Muito obrigado, mas como o senhor mesmo disse, estamos no tempo esgotado, então eu só quero agradecer o convite, a satisfação de estar junto com o mestre João Olimar, e aprendi alguma coisa. Realmente a coisa é muito complicada e daria origem a muitos programas, mas vamos ficar por aqui, por enquanto. Muito obrigado. Doutor, professor. Obrigado a todos. Certamente tem muitas questões que ainda precisam ser esclarecidas, mas já é um começo e isso é muito bom. Bom dia. Tenhamos todos um ótimo domingo, uma excelente semana, e no próximo domingo estaremos aqui para o nosso prazer, tratando de um outro assunto. Bom dia. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre.